Senhor, igreja. Eu quero convidar você, meu querido, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo de número 22. Segunda Reis, capítulo de número 22. Nós vamos ler apenas 2 versículos e depois nós vamos discorrer um pouquinho nos capítulos anteriores, 21, 20, uma introdução, e depois nós vamos voltar para cá. Amém, querido? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaias de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. Até aqui, querido. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, graças te damos porque nós já sentimos a tua presença, o teu Espírito que é santo sobre este lugar. Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações através da palavra que será ministrada. Que o Senhor use a minha vida como um canal de bênção, Pai. Como um instrumento nas tuas mãos. Quero eu diminuir para que o Senhor cresça. Quero eu me esvaziar para me encher do teu Espírito que é santo, Senhor. Sim, Deus, e nos conceda, Pai amado, toda a inteligência e sabedoria para compreendermos para o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Querido, me perdoe a rouquidão, eu estou um pouquinho rouco, que está com dor de garganta na segunda-feira. E um pouquinho gripado. Então você me perdoa a rouquidão. Mas aqui conta-se a passagem de um rei chamado Josias. Um rei que andou nos caminhos do Senhor. Ele fez o que era reto para o Senhor. Mas se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver que Josias, ele tinha uma descendência, ele tinha ali uma genealogia, onde conta a história de seu pai, chamado Amon. Josias, meu querido, para Josias se levantar como um rei, o pai dele, que era rei um dia, teve que morrer para ele assumir o trono. Então, nós vamos ler aqui, ó, o capítulo 21, verso 19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E 2 anos reinou em Jerusalém. Vamos para o verso 20. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Vamos parar aqui. Então, o pai de Josias foi um rei chamado Amon, que foi um rei ruim. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele fez isso porque um dia quem estava reinando era o pai dele, que se chamava Manassés. Quando Manassés vem a morrer, quem assumiu o trono é Amon. Então nós estamos aqui. Josias, ele é filho de Amon e neto de Manassés.
dois reis ruins. Vamos voltar um pouquinho na Bíblia, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio, que o Senhor desterra de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. Então aqui, Manassés, ele tinha 12 anos de idade quando ele começa a reinar. Ele reina por 55 anos, certo? E ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começa a edificar altares. Ele levantou altares a outros deuses chamado Baal. Você pegar o verso de número 6, diz que ele fez passar o seu filho como um sacrifício pelo fogo. Querido, ele matou o filho dele como um sacrifício vivo. Se você pegar o verso de número 16, diz que ele derramou muitíssimo sangue inocente. Subindo um pouquinho, verso 11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que fizeram os amorreus, que antes dele foram, e também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Então ele foi levantando ídolos dentro do altar do Senhor. Ele provocou a ira de Deus, matou muitos inocentes. Ele foi um rei perverso. Um dos piores reis que a Bíblia cita foi Manassés. Mas um dia, Manassés ele foi capturado pelos assírios. Aí ele se arrepende. Aí nós já vamos para uma outra história. Ele chora, ele ora ao Senhor se arrependendo, o Senhor perdoa a vida de Manassés. Manassés, ele buscou ali uma restauração. E com a morte de Manassés, se levantou Amon, onde diz, no verso 21, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então aqui, quando Amon ele é levantado como um rei, ele segue os mesmos caminhos do pai dele, Manassés. Um caminho, querido, que era totalmente errado, que era longe da presença do Senhor. Só que o povo, querido, ele não estava contente com essas abominações, com todas essas desgraças. O que o povo fez? Se levantou e matou Amon. E com a morte de Amon, surge Josias. Agora eu começo a pregar. Querido, muitas vezes nós estamos vivendo algo em nossa vida que não foi a gente que plantou. Amon estava vivendo uma vida que o pai dele, que veio antes dele, plantou. Plantou sementes ruins, levantando ídolos a Deus, provocando a ira de Deus, matando o próprio filho, provocando a morte de inocentes, fazendo tudo que é de errado. E Amon vem e segue o exemplo do pai dele. E muitas vezes, querido, essa semente que foi lançada no passado, o que a gente tem que fazer com ela? Semente é lançada na terra, ela vai crescendo, cria raízes, ela cresce e muitas vezes produz frutos.
A árvore pode ser boa ou ruim. A árvore pode produzir bons frutos ou frutos ruins. E esses reis aqui, o rei Manassés, produzia frutos ruins. E tudo aquilo que Manassés deixou ali de legado, Amon começou a viver. Só que Josias faz diferente. Não é porque o meu pai viveu fora da presença do Senhor, não é porque o meu avô não andou na presença do Senhor, que eu também vou fazer isso. Que eu também vou viver. Então a primeira coisa que Josias faz, querido, escuta aqui. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. 8 anos, uma criança. Primeira coisa que Josias faz aqui, querido, é uma escolha. O pastor Mauro sempre fala, a vida é feita de escolhas. Josias escolheu outro caminho. Verso 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi. Josias, querido, ele procura uma outra referência. Se eu não tenho uma boa referência dentro de casa, que é meu pai ou meu avô, que é a minha descendência ali, querido, ele foi procurar uma outra referência de um outro rei, querido, do rei Davi. Então, Josias, primeira coisa que ele faz no seu reinado é escolher. Ele escolhe Deus, que nem a canção que nós cantamos aqui. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Josias faz uma escolha. Faz o que era reto aos olhos do Senhor. E não se apartou nem para a direita e nem para a esquerda. A segunda coisa que Josias faz, querido, no seu reinado, é uma reforma. Vamos ler ali o verso de número 3. E sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que deem na mão dos que têm cargo da obra, estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aqui Josias, ele tem um entendimento, querido. Chama o pessoal, reúne aí. Pega aquele dinheiro que foi levantado, querido, do povo para a obra, e vamos começar uma reforma agora. Nós vamos começar por onde? Pelas fendas. Fendas, querido, significa rachaduras. Tudo aquilo que começa pequenininho, rachadura ela começa bem pequenininho. E ela vai aumentando. Ela vai crescendo. Ela vai ficando grande. Ela pode chegar a tomar uma proporção que pode muitas vezes derrubar até uma parede. Mas ela começa pequena. E rachadura, querido, aqui representa pecado. As tentações, as propostas vêm, me chamam, te chamam. Mas nós estamos escolhendo quem? Nós estamos realmente escolhendo Deus? Nós estamos escolhendo Cristo todo dia? Começa pequenininho, querido. Aí ele vem, ele fala assim, vamos reformar essas rachaduras, essas trincas, vamos reformar tudo. Chama lá o pessoal responsável pelas obras e começa uma reforma. Depois disso, querido, no verso
acima, de número 5, diz: e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e os encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra, que na casa do Senhor para repararem, verso 6. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Então, primeiro de tudo ali, ele faz uma reforma, começa pelas fendas, pelas rachaduras. E depois ele falou assim, ó, chama os carpinteiros, os edificadores, os pedreiros, todo o responsável pela obra e vamos reformar a casa. Vamos reparar essa casa. Vamos reparar o altar. Quem que é o altar, querido? Somos nós. Nós somos o altar de Deus. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Mas Josias, ele tem um entendimento que a casa muitas vezes precisa do quê? De reforma. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos em Cristo, mas nós não estamos vivendo algo novo como foi cantado. Para viver algo novo, eu tenho que tirar aquilo que é velho. Você já fez uma reforma na sua casa, querido? Morando na sua casa? É ruim. É muito ruim. Hoje de manhã eu estava conversando com a Queca, minha esposa. Falei, nós estamos precisando de mais um banheiro. Vamos fazer uma suíte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ela, não. Não quero. Faz bagunça, querido. Reforma faz bagunça. Reforma faz sujeira. Reforma é difícil, por mais limpinho que seja o pedreiro, querido. Tem sujeira, tem barulho. Mas nós precisamos de reforma. Se nós queremos viver algo novo, nós precisamos mudar. A segunda coisa que ele faz aqui, ele toma uma decisão. Vamos reformar. Josias fala, vamos reformar as rachaduras, as fendas, a casa. Não sei se você já teve a oportunidade de me ouvir contando essa história. Um dia após o culto de sexta-feira, foi uma bênção, na presença do Senhor. Chegamos na nossa casa, querido. Estava estacionando, colocando o carro na garagem, a Queca já desceu, abriu a porta de casa e os pisos começaram a estralar. Pá, 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 parecia pipoca. Foi levantando. E tudo, da sala, um pouquinho ali na cozinha, no corredor. Eu falei, Jesus amado. E a Laura gritava, a casa vai cair. Eu falei, filha, não vai cair. É o piso, só o piso. E nós tínhamos uma viagem. Entre 7 a 10 dias para frente era a nossa viagem. Como que nós vamos conseguir alguém para vir reformar agora a casa? Entrei em contato, lembrei do rapaz que colocou azulejo na minha área gourmet. Cara bom, se precisar depois eu passo contato. Limpo, decente, faz um serviço direito, chega no horário. É esse rapaz. Foi lá, comecei primeira coisa, a retirar os entulhos, os pisos, tudo quebrado. O Fernando é meu vizinho, querido. O Fernando vive em obra lá na casa dele, viu? Ele vive fuçando em reforma lá na casa dele, o Fernando tá lá mexendo. Ele gosta. Aquele cara que fuça, né, Fernando? E ele tava lá com uma reforma, ele tava com aqueles, como chama? As caçamba. Aí eu falei, vou tomar liberdade, vou colocar lá e depois eu vou falar pro Fernando. O Fernando não tava lá, tava em Campinas. Eu fui pegando os pisos e levando para fora de casa, colocando na caçamba. Aí eu falei, Fernando, aconteceu isso na minha casa. Aí depois você vê quanto que é, eu divido a caçamba com você. Porque eu não podia ficar daquele jeito, querido, morando ali com aquele monte de piso quebrado. Então, primeira coisa, tem que retirar as coisas antigas, as coisas velhas. Tem que jogar fora, querido. Aí você não sabe, Deus é tão bom que levantou a Regiane e o Luiz
para nos abençoar. Nós tínhamos a viagem estava perto e os caras iam começar a obra. Só que nós de longe, nós fomos para Maceió, Gramado, pronto. Fomos para Gramado, não dava para acompanhar. E os dois acompanham para nós. Eles chegaram lá, embalou todos os móveis, querido. Foi uma bênção. Os caras, a Regiane foi minha mestre de obra. E o cara chegava lá e falava assim, moça, tem Wi-Fi? Ela, não tem Wi-Fi não, tem que trabalhar. Por quê? Querido, nós queremos chegar e pelo menos está tudo adiantado com o piso. E graças a Deus foi assim. Porque Deus, ele levanta amigos mais chegados do que irmão. Se um dia você precisa de ajuda, querido, pede. Você não consegue sozinho uma reforma? Pede. Pede ajuda para os pastores. Pede ajuda para o irmão. Confia. Muitas vezes nós não conseguimos sozinho. Nós precisamos de ajuda. Só que em meio à bagunça, querido, em meio à reforma, o que acontece aqui no templo, na casa? Nós vamos ler, verso 8. E disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão de Safã, achei o livro da casa do Senhor. Em meio à reforma, eles encontram o livro da lei de Moisés. Eles encontram. Então, quando a gente passa por reforma, querido, nós encontramos a palavra. Verso 10, a parte B do versículo. O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quando é encontrado a palavra do Senhor, quando ela é lida, o rei Josias rasga as suas vestes. Ele começa a perceber, querido, que na época de seu avô, que na época de seu pai, estavam fazendo tudo de errado. Ele tem esse discernimento. O que ele faz? Ele se arrepende. Ele busca uma direção. Ele achou a palavra que transforma, a palavra que traz libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra que direciona. Verso 13. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, e fazeram conforme tudo quanto de nós está escrito. Então aqui, querido, ele percebe, ele fala, vamos consultar, gente. Consulta aqui o livro, consulta aqui a palavra, mostra para o povo que nós andávamos errado, que antigamente o povo estava andando errante, levantando ídolos, deuses, provocando a ira de Deus, provocando matanças, estavam fazendo tudo que era de errado. E o que ele faz? A gente precisa corrigir, gente. Precisa corrigir isso aqui urgente. Capítulo 23. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu da casa do Senhor e com todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos dele todas as palavras deste livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor,
para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo coração, com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas neste livro. E todo o povo esteve com concerto. O Vitor abriu aqui a palavra do culto de hoje. Aqueles que querem encontrar o Senhor têm que buscar do quê? De todo coração. E muitas vezes, querido, nós estamos vindo com o coração pela metade. Metade está aqui, metade nós estamos deixando em casa. Nós estamos vindo, mas nosso pensamento já está na segunda-feira. Já está no que nós vamos fazer. Quais são os problemas? É errado isso? Não. Mas se você está aqui, você tem que estar de todo coração. Aqui primeiro. Saiu daqui, querido, você vai sair daqui edificado, transformado. Chegou nessa casa, você começa a pensar no amanhã. Mas aqui ele está buscando um concerto com o Senhor. Aqui no verso 4, no verso B, ele fala assim, para tirassem do templo todos os utensílios que se tinham feito para Baal, todos os ídolos, tudo que não for de Deus, começa a retirar, começa a queimar, começa a tirar daqui, joga para longe, põe para fora. Tudo aquilo que não foi de Deus, tudo aquilo que foi levantado, os ídolos, tudo aquilo que foi levantado, altar para Baal, retira daqui, retira da casa, retira do templo. Nós precisamos de um concerto com o Senhor. No verso de número 21, querido. Diz que o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Então ele acha a palavra, ele se arrepende, ele busca a direção do Senhor, e ele faz o que, querido? Uma festa. Ele celebra a Páscoa. E no livro de Crônicas, que também conta essa história, diz que foi celebrado uma Páscoa, a melhor Páscoa que já tinha sido celebrada. Foi Josias. Josias fez isso. Verso 25. E antes dele, não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as tuas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro rei como tal. Josias, querido, podia viver uma outra vida, uma vida que foi semeada totalmente diferente do que ele viveu, uma vida totalmente errante, pelo avô e pelo seu pai. Mas Josias escolhe seguir um caminho reto ao Senhor. Opa, gente, estou seguindo um caminho com Deus aqui. Agora o que eu preciso? De reforma. Vamos reformar as rachaduras. Vamos reformar as fendas. No meio disso, encontra a palavra que traz direção. Começa a ler, oh meu Deus do céu, nós estamos fazendo tudo errado, Senhor, a gente precisa de conserto contigo. O que meu pai fez, o que meu avô fez, foi levantar falsos ídolos. E o povo estava seguindo também, querido. O povo estava sendo enganado. Mas muitas vezes por falta de entendimento, por falta de sabedoria. Então ele busca a direção através da palavra do Senhor. Como que nós vamos seguir o caminho agora? É na palavra, ela que vai direcionar.
Pronto. Aí, gente, o que a gente precisa fazer? Vamos celebrar uma Páscoa, vamos dar uma festa. Aí ele faz uma Páscoa, querido. Aí sim, mata-se o cordeiro, é morto. Aí ele faz do jeito certo. Aí celebra uma Páscoa, a melhor Páscoa que a Bíblia diz. Segundo livro de Reis aqui, tá, querido? Do Antigo Testamento. Aí ele vem, no verso 25 diz que não houve rei semelhante que se convertesse de todo o coração. Muitas vezes, querido, é isso que falta para as pessoas. Muitas vezes as pessoas se convertem, mas não de todo o coração. Josias faz diferente. Não houve um rei que fez isso como tal, de se converter de todo o coração. Não se houve um rei como tal, que fez isso com toda sua alma. Que fez isso com todas as suas forças. O que está falando aqui, querido? Coração. Muitas vezes nós fazemos as coisas segundo o nosso coração. Aí eu senti no coração. Mas cuidado com o sentir no coração. Porque o coração, o que ele faz? Ele produz sentimento. Eu te amo ou eu te odeio. Certo? Eu estou feliz. Não, eu estou triste. E quando a gente toma decisões debaixo de emoção, a gente acaba errando. Porque hoje a gente está muito feliz. Ah, vamos fazer isso? Vamos! Mas era o certo? Mas você já falou. Está empolgado. Está triste. Oh, estou triste, chorando, o mundo está acabando. Aí você toma uma decisão também. Então não toma decisão debaixo de tristeza, debaixo de alegria. Para. Reflita. É o que o Senhor quer para a sua vida? Temos que saber. O que vai dar direção? A palavra, querido. É o Senhor, começa a orar, Senhor, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ou eu tenho que ficar? Hã? O que eu tenho que fazer, Senhor? Me mostra, me direciona. É Ele quem dá a direção, senão você vai ficar correndo uma corrida, que nem eu preguei no ano passado, uma corrida errada. Você vai ficar dando soco no ar, igual Paulo menciona, você vai ficar gastando energia. Isso cansa. Busca a direção. Com todas as suas forças. O que está falando, querido? Precisa de energia. Precisa de busca. Muitas vezes nós chegamos cansados, mas tem que ler a Bíblia. Tem que buscar. Tem que querer Cristo todo dia. E não é diferente com a alma não, querido. Muitas vezes a alma, ela quer fazer uma coisa. Os nossos desejos, as nossas vontades. Então tem que buscar o Senhor de todo o coração. Com toda a sua alma e com toda a sua força. Quer vir, estou na casa do Senhor? Meu, eu vou louvar e vou adorar a Deus. Eu vou fazer isso com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com todas as minhas forças. Com todo o meu entendimento. É assim que eu vou buscar Ele. É assim que eu vou adorar Ele na minha casa. É assim que eu vou adorar Ele onde eu colocar a planta dos meus pés. É assim, é de todo. Não é só um pouquinho não, querido. Ele tem que ser a nossa primícia. Ele tem que ser o primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Nós vamos começar a orar. Você que precisa de uma reforma, coloca essa reforma nas mãos do Senhor. Aqui foi lido essa passagem do rei Josias. Se você ler e meditar nessa passagem na sua casa,
Perceba-se, querido. Deus não operou nenhum milagre. Não conta, o Senhor veio e operou um grande milagre na vida de Josias. Não. Foi Josias que escolheu. Foi Josias que decidiu. Foi Josias que decidiu fazer uma reforma. Foi Josias que começou a reforma. Foi Josias que pede para ler a palavra, para buscar direção. Tem coisa, querido, que compete a mim e a você fazer. Muitas vezes nós estamos esperando em Deus algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher. Nós precisamos decidir. Nós precisamos falar, eu preciso de uma reforma, eu preciso fechar a rachadura, preciso reformar minha casa, eu não quero ficar vivendo mais uma vida de tristeza, eu não quero mais viver mais uma vida de lamentação, eu não quero mais viver os tipos de problemas que eu vivi em 2025, que eu vivi em 2024, eu não quero mais viver os mesmos tipos de problemas, de aflições, querido. Comece a romper isso hoje. Hoje é o dia da sua reforma. A reforma começa hoje para você começar a colher amanhã, querido. A reforma começa no presente para colher no futuro, querido. Eu não sei o tipo de reforma que você precisa. Eu sei do que eu preciso. Então você começa a colocar agora nas mãos dele. Senhor, em nome de Jesus. Assim como o rei Josias, ó Pai, escolheu o Senhor, um caminho reto, santo, vivo, verdadeiro. Nós também te escolhemos, ó Pai. E nós também, Pai, queremos tomar uma decisão nesta noite, de começarmos uma reforma neste templo, ó Pai. Sim, nesta casa, uma reforma dentro de nós, ó Pai. Que de tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai amado, nós queremos começar a retirar agora de dentro da nossa casa, Senhor. Tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor. Toda palavra maldita, nós queremos quebrar agora, Pai. Se há algum tipo de fruto que nós estamos colhendo do passado, que não foi nós que plantamos, que não foi o Senhor que plantou, que seja destruído, quebrado agora, Pai, em nome de Jesus. Começando desde as raízes, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos lançar agora no fogo, ó Pai amado, do Espírito Santo de Deus, para que não reste mais nada, Pai, para não cresça mais nada que não venha de Ti, Senhor. Começa essa reforma em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graças porque nós encontramos, Pai, a Tua palavra, e nós queremos sair daqui, Pai, edificados e crentes, ó Pai amado, que esse ano de 2026 vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Cadeias vão ser quebradas, correntes vão ser quebradas e libertas, Pai, em nome de Jesus. Vidas vão, Pai amado, romper, Pai, os ministérios, no trabalho, os lares, Pai, as famílias. Nós queremos profetizar, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito que é santo, dentro de nós, ó Pai, dentro desta casa, que o Senhor possa fazer morada em nome de Jesus, e que nós possamos fazer isso, Pai, todos os dias, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Amém e amém, querido. Aplauda o Senhor.